A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, minhas irmãs, louvado seja Deus. Meus irmãos, o motivo de eu estar fazendo esse vídeo áudio é para contar, louvado seja Deus, um sonho que eu tive com aquele pastor Cláudio Duarte, né? Eu creio que algumas pessoas conhecem, né? Glória a Deus, é um pastor assim que tem uma fama assim de ser muito engraçado, né? Que faz muitas brincadeiras no altar, né? Mesmo aquelas coisas, louvado seja Deus, que faz o povo rir, faz o povo dar gargalhada dentro da igreja, né, meus irmãos? Fica as pessoas ali dando gargalhada, né, dentro da igreja, né, louvado seja Deus. Então, meus irmãos, eu tive esse sonho, louvado seja o nome do Senhor, que eu via, meus irmãos, que eu estava contemplando, né, como se eu fosse levado ali, meu espírito levado ali para contemplar. Aquele pastor Cláudio Duarte, ele foi convidado no sonho para pregar em uma certa igreja, e essa igreja era um luxo só, meus irmãos, era um luxo, sabe? O altar assim, como de trás do altar tivesse aquela paisagem, sabe? Aquelas águas correndo, aquela coisa, sabe, meus irmãos? Um luxo que você precisa de ver, era um altar 5 estrelas, era um luxo 5 estrelas, né, meus irmãos? E tudo como se eu soubesse na minha mente ali tudo que tinha acontecido ali. Aquela igreja, ela tinha pagado para ele um hotel de luxo, sabe? Tinha pagado ele super bem, sabe, meus irmãos? E ali, quando eu olhava para frente ali do povo, tava o altar, né? E tava o povo ali na frente. Meus irmãos, eu via tanta gente ali dançando, tanta gente ali pulando, gritando, sabe, meus irmãos? Aquela meio escuro ali, aquelas luzes, sabe? Aquelas coisas esquisitas. E como que eu sondasse o pensamento daquele povo, né? Aquele povo tipo falava no seu coração quando via aquele luxo, aquela coisa que o pastor Cláudio Duarte tinha sido recebido no hotel 5 estrelas, né? Que tudo ali era muito luxo para ele, né, meus irmãos? Glória a Deus. Aquele povo falava, quando eles dançavam e pulavam, eles falavam no coração dele, dizendo que o dízimo e as ofertas da igreja era para aquilo dali mesmo. Era para aquilo dali, né, meus irmãos? E de repente, no meio daquele povo dançando, aquele povo gritando, meus irmãos, eu via que subia e descia uma mulher, né? Uma mulher seminua ou estava nua, não me recordo bem, mas era uma mulher meio que sentada assim, com as pernas cruzadas, sabe? Muito grande aquela mulher, ela subia e descia sobre aquele povo, sabe? É como que fosse a pombagira, meus irmãos, coisa horrível, era um demônio que subia de baixo assim, subia e descia, aquela mulher de uns 4 metros de altura, né, mesmo seminua ali, coisa mais horrível, que eu acho que era pombagira, que era a coisa mais horrível, enquanto eles dançavam e tudo, ela subia e descia no meio deles assim, ó, ela subia e descia, aquele demônio, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu pude entender assim, que você que congrega nessas igrejas, que convida esses pastores, né, meus irmãos, glória a Deus, que cobram luxo, né, para poder pregar, esses pastores que exigem hotel 5 estrelas, esses pastores que pagam com o dízimo e as ofertas dos irmãos, que fica no hotel 5 estrelas, aquela coisa mais horrível, né? Glória a Deus, você que congrega nessas igrejas, que o seu pastor chama esses pregador gospel que cobra para pregar, esses cantor gospel que cobra para poder cantar, né, meus irmãos? Você congrega nessas igrejas e você sabe que seu dízimo e sua oferta tem sido usado para pagar e patrocinar esses pregadores, esses cantores. Deus não recebe o teu dízimo, Deus não recebe as tuas ofertas, porque o teu dízimo e a tua oferta está sendo usados para dar uma vida de luxo para esses pregadores, para dar uma vida de luxo para esses cantores, louvado seja o nome do Senhor, para eles estão vivendo uma vida luxuosa, eles estão exigindo hotel 5 estrelas, e tudo à custa do teu dízimo, da tua oferta. E se você sabe disso, e você mesmo assim ainda entrega o seu dízimo e a sua oferta nessas igrejas, saiba que tu não será abençoado, Deus não vai receber o teu dízimo e a tua oferta, louvado seja o nome do Senhor. Mas meus irmãos, minhas irmãs, se você vai dizimar e ofertar, procura um lugar, meus irmãos, que fala da sã doutrina, procura uma igreja, procura uma casa de oração, meus irmãos, que tem sinceridade, que investe o dinheiro nas almas ali, que ganha as almas para o Senhor, meus irmãos. Porque se você patrocinar esses pregadores, esses cantores gospel, o seu dízimo
dízimo não está sendo aceito por Deus, nem a sua oferta. Acredito que eu estou falando, a coisa mais horrível do mundo que eu vi, meus irmãos, aquele luxo, né? Aquele homem, aquele pastor Cláudio Duarte falando imoralidade, meus irmãos, em cima do altar, né? Fazendo o povo rir, o povo gargalhar ali, meus irmãos, coisa mais horrível, né? Vocês tinham que ver, que louvado seja o nome do Senhor. Então, presta bem atenção, meus irmãos, minhas irmãs, aonde você está devolvendo o teu dízimo, aonde você está ofertando, glória a Deus. Toma muito cuidado para você não patrocinar esses pregadores e nem patrocinar esses cantores gospel que não tem nada de Deus, mas estão apenas vivendo do evangelho, uma vida de luxo, né? Uma vida, né, meus irmãos, só Deus, só Deus para ter misericórdia, viu, meus irmãos? Então fica atento, ora a Deus, peça a Deus direção, aonde você devolver o teu dízimo, aonde você devolver as tuas ofertas, para você não patrocinar esses mundanos, essas mundanas, amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe a sua família. Quem despede é a sua irmã em Cristo, missionária Viviane Cardoso. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Deus te abençoe.